Fala pessoal, tudo bem? Trazendo mais um vídeo do nosso canal aqui. Quero que você siga o canal, curte, comenta e compartilha e deixe sua dúvida e seu comentário aqui. No vídeo de hoje, pessoal, eu decidi abrir o meu portfólio, a minha carteira de investimento para vocês. Por que eu decidi isso? Porque eu vou fazer algumas alterações. E hoje eu vou mostrar os fundos que eu tenho e os seus fundamentos. E eu vou te mostrar como é que eu faço isso na prática, para que você entenda que é uma coisa simples e que você tenha acesso a partir do seu telemóvel. Eu vou fazer a troca de alguns fundos imobiliários e vou adicionar um novo fundo na minha carteira para dar mais uma diversificada. E eu vou mostrar isso para você na tela agora aqui, tá certo? Então vamos direto para a tela. Enquanto eu mostro, eu vou explanando, vai ser uma conversa, vai ser um vídeo bem explicativo para que você entenda passo a passo. Assim, bem simples mesmo, de como eu faço. É exatamente como eu faço. Eu estou aqui na primeira página, que é o ChatGPT. Por que eu abro o ChatGPT? Porque eu faço com que ele organize toda a minha planilha, coloque os fundos imobiliários que eu tenho, e eu pedi para ele trazer aqui o fundamento de todos os meus fundos imobiliários. E a gente vai começar pelo GGRC11. O fundamento desse ativo é um fundo focado na aquisição e locação de imóveis industriais e logísticos de alta qualidade para grandes empresas. Seu principal objetivo é a geração de renda recorrente e previsível através de aluguéis e a valorização de propriedades. No que ele investe? Imóveis físicos, como centro de distribuição, galpões logísticos e fábricas, localizados em regiões estratégicas e com contratos a longo prazo. Isso traz segurança, viu? Classificação desse fundo é um fundo de tijolo. Essas informações, gente, você precisa saber. É o fundamento do fundo que você está investindo, para você entender a base desse fundo. Então nós temos aqui um fundo de tijolo, faz investimentos em imóveis físicos, prédios, galpões, centros de distribuições, fábricas, entre outros. Então é um fundo muito bom, não é uma recomendação, mas está na minha carteira. Esse permanece. Vamos no outro fundo imobiliário aqui? MXRF11. Eu falei que eu ia falar do fundamento e todos esses ativos tem na minha carteira, tá bom, gente? Tá no meu portfólio, não é uma recomendação de compra. Cada investidor sabe do risco que pode correr. O MXRF11 é um fundo híbrido, um dos maiores do mercado, focado em recebíveis imobiliários. Ele busca maximizar o retorno para os cotistas através da gestão ativa de uma carteira de ativos de crédito, CRIs. Então, equilibrando risco e potencial de rendimento. No que ele investe? Majoritariamente, ele investe em CRIs, certificado de recebíveis imobiliários, mas também possui parcelas de LCIs, letras de créditos imobiliários, e em outros fundos também, e uma pequena parcela em imóveis. A carteira é diversificada, indexadores do IPCA, CDI e perfis de risco. É um fundo muito bom, não é uma recomendação, tem milhões de cotistas e ele está na minha carteira. Vamos aqui para o OIAG11. Esse fundo imobiliário aqui, eu adquiri ele recentemente. Eu acrescentei na minha carteira, é um fundo da Fiagro. Este fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, FIAGRO, focado no setor do agronegócio, ele busca a rentabilidade através da exposição a ativos de crédito desse mercado, empresta dinheiro para quem investe no agronegócio. Qual é a classificação desse papel? Você lembra que o MXRF11 é híbrido, né? Então aqui é um fundo de papel também, não é híbrido, é um fundo de papel. E eu tenho aqui um fundo de papel novamente. Então vamos aqui no meu quarto aqui. É o ARXD11, tá na minha carteira, recebo dividendo todos os meses dele. Então vamos lá. Qual é o fundamento desse ativo? É um fundo de recebíveis imobiliários focado em operações de crédito. Real yield, buscando rentabilidade mais agressivas ao assumir um perfil de risco ligeiramente maior. Então, por isso que eu digo, esse está na minha carteira, não é uma recomendação de compra. No que ele investe exclusivamente em CRIs, que financiam projetos imobiliários específicos, com garantias estruturadas e o objetivo de entregar retornos acima da média para os seus cotistas. Classificação de papel. VGI-A11, olha só, gente, o VGI-A11 é o meu quinto fundo imobiliário. Assim como o OIAG11, este é Fiagro, focado no crédito do agronegócio. Então eu tenho dois Fiagro que também investe no agronegócio. Ele investe majoritariamente em CRAs, buscando capturar rentabilidade no setor através dos juros, principalmente pago pelos seus emissores, pelos emissores do título. Classificação desse fundo, papel específico do setor Fiagro. Ele investe exclusivamente em Fiagro, agronegócio. Vamos aqui no sexto. Gente, olha o sexto aqui. O meu sexto fundo imobiliário é um multi-estratégia. O fundo, ele tem um fundamento, ele é um fundo dos fundos, gerido pela Suno Asset. Ele não investe diretamente em imóveis ou recebíveis, mas sim em uma carteira de cotas de outros fundos, buscando diversificação e gestão profissional para os cotistas. Então, cotas de outros fundos imobiliários e diversos, aonde ele investe, né? Cotas de outros fundos imobiliários, setores logística, laje, papel, shopping. Resumindo, uma classificação dele é FOF, fundo de fundos. Ele investe em outros grandes fundos imobiliários, que ele pega o dinheiro, investe em vários fundos, cria um portfólio gigantesco e ele te paga dividendos também todos os meses. É muito bom, está na minha carteira, não é uma recomendação de compra. ARRI11. Fundamento desse, ele é um fundo recebível, também é um fundo de papel, focado na operação de crédito, buscando a geração de renda através do recebível. No que ele investe, majoritariamente em CRIs, mas emprestando dinheiro. Classificação papel, inteiramente em títulos imobiliários, dívidas de títulos imobiliários. E aqui ele vai dar um resumo, o chat vai dar um resumo para mim do que é esse fundo. Então, você possui uma carteira bem diversificada, com exposição direta em imóveis tijolo, que é o GGRC11, exposição de créditos imobiliários papel, MXRF11, ARXT11 e ARRI11. Exposição ao agronegócio, Fiagro e OIAG11. Gestão profissional de diversificação de outros fundos, que é o ESNME11. Beleza? Então, gente, olha, eu uso o ChatGPT para falar sobre os meus fundos imobiliários e aqui tem uma noção e um norte para onde eu ir.
Claro que a opinião do ChatGPT não necessariamente define o que eu vou fazer, mas ele me dá um norte, me dá uma visão diferenciada daquilo que eu penso. Gente, e a troca que eu vou fazer? Qual é a troca que eu vou fazer? Eu vou trocar o ARRI11, que é um fundo de papel. Ele ganha dinheiro, que ele empresta dinheiro para o setor imobiliário e recebe juros, geralmente atrelado à inflação, ou CDI. O risco, o principal risco é o default, é o calote. Ou seja, as empresas que pegaram dinheiro, não conseguirem pagar a dívida em momento de crise ou da inflação muito alta. Esse risco aumenta. Então, eu decidi trocar. Por quê? Porque eu já tenho 3. Dá para você ver? Eu tenho 3 fundos de papel que emprestam dinheiro para empresas. Então, eu estou muito exposto a esse setor. Então, eu decidi retirar um. Vou fazer a troca e vou acrescentar um de tijolo, que é o GARI 11, um fundo muito bom, mas também não recomendo. E esse fundo que eu vou trocar, que é o GARI 11, ele, vamos lá, é um fundo de tijolo híbrido, predominante em renda urbana e logística. Como ele ganha dinheiro? O GARI 11 compra imóveis. Olha só, estou saindo do empréstimo para um fundo imobiliário que compra imóveis. Ele me dá mais garantia. Em caso de um calote, ele me dá mais garantia, porque ele tem os próprios imóveis dele. Então eu estou saindo de um fundo que empresta dinheiro para um fundo que investe o dinheiro em imóveis físicos. Então como é que ele ganha dinheiro? O GARI 11 compra imóveis físicos, como prédios alugados para supermercados, varejo e galpões logísticos, e recebe aluguéis mensais. O risco é que os inquilinos podem não pagar, mas ele tem os imóveis. O imóvel é dele, tá para saber? Então vamos lá. Que acaba dando, ó, o fundo tem o ativo real como garantia, os imóveis. Então a vantagem da troca, olha a vantagem da troca que o ChatGPT me trouxe. Melhor diversificação. Antes você tinha 3 fundos dependendo de pagamento de dívida, que era o MXRF11, ARXD11 e o ARRI11. Depois fica 2 fundos só, o MX e o ARX. E adiciona um fundo de imóveis reais, que é o GARI 11. Isso traz equilíbrio à carteira. Se a inflação subir e afetar o papel, os imóveis do GARI 11 podem se valorizar e os seus aluguéis são reajustados. Então, a proteção contra a inflação no longo prazo. O fundo do tijolo, como o GARI 11, tem contratos de aluguéis que são reajustados anualmente pelo índice da inflação. A longo prazo, isso garante que o valor dos seus rendimentos não perca o poder de compra. Além disso, os próprios imóveis físicos costumam se valorizar com o tempo. Olha só que legal, eu troquei, mas eu estou estudando sobre isso. Para me decidir se eu estudei para trocar, né? Para tomar essa decisão. Então, aqui, eu vou adicionar o fundo imobiliário. Deixa eu ver, tá aqui. Eu vou adicionar o fundo imobiliário SNEL11, Suno Energias Limpa. Você quer adicionar ao seu portfólio. Este é um fundo que se enquadra na categoria FININFRA, Fundo de Investimento em Infraestrutura. O que é isso? Este fundo não investe em imóveis, mas sim em projetos e ativos de infraestrutura, em foco específico em energias limpas e renováveis, principalmente energia solar. Como ele ganha dinheiro? O fundo investe na construção e operação de usinas solares, geração e distribuição. O dinheiro gerado pela venda da energia produzida por essas usinas é que paga os rendimentos aos seus cotistas. O que ela traz para o seu portfólio? Olha as vantagens que ela traz para o meu portfólio. Diferenciação do setor, totalmente novo. Sua carteira hoje está focada em imóveis logísticos e renda urbana e crédito imobiliário. O SNEL11 traz uma exposição ao setor de energia elétrica, que é essencial e perene às pessoas. Empresas não param de consumir energias. Isso adiciona uma camada de diversificação. Agora só, rendimentos isentos de imposto de renda, entre outras vantagens. Mas deixa eu ver aqui a conclusão. Conclusão da sua carteira, GARI 11 e o SNE11. Vamos lá, sua carteira ficará ainda mais robusta e equilibrada. É isso que eu estou buscando. Equilíbrio e robustez na minha carteira. Então vamos lá. Imóveis físicos, GGRS11 e o novo GARI 11. Então eu tenho 2 fundos imobiliários que investem especificamente em imóveis físicos, que estão alugados aí para grandes empresas. Crédito imobiliário, MXRF11, ARXD11. Tá certo? Agora mais equilibrado, só 2. Gestão profissional, SNME11. Infraestrutura e energia, Infro, que é o novo SNEL11. Esses são os 2 fundos. Eu tenho o agronegócio, OIAG11, e o VGIA11, que é a exposição no setor vital. Pessoal, dito isto, para a gente caminhar para a finalização do nosso vídeo, eu quero mostrar para vocês aqui as alterações, mas eu vou gravar um vídeo mostrando aqui especificamente. Esse aqui é o SNEL11, ele está custando R$ 8,56, tá? E descendo aqui, e pagou aqui, ó, 10 centavos em dividendos, tá? O P contra VP dele está um pouquinho alto, mas é um investimento muito bom, não é uma recomendação, tá acima do 1, tá certo? O valor patrimonial dele é 8,18, tá bom? E vamos aqui, deixa eu ver mais aqui. Nos últimos meses, ó, nos últimos 5 meses ele pagou 10 centavos, pagou certinho. Mais do que 1% ao mês de dividendo, ok? O outro fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver aqui qual é o outro fundo imobiliário. É somente esse mesmo que eu queria mostrar para vocês. E o GARI 11, é verdade, o GARI 11. GARI 11, tá aqui. O GARI 11 nesse exato momento ele está custando, deixa eu ver, R$ 8,48. E já pagou, né? Vai pagar agora dia 8 de abril, ó, os seus 8 centavos. Então aqui é certo. Beleza? Gente, eu vou mostrar para vocês agora como que eu vou fazer essa troca. Nós vamos vender os nossos fundos imobiliários ARXD11, ARRI11 e vamos comprar o SNEL11. Eu vou mostrar isso para vocês no nosso shot, ou até mesmo gravar um outro vídeo. Ou se calhar, mostro aqui para vocês exatamente como é que eu vou fazer, tá certo? Então, por aqui é só, e acompanha aí o que a gente vai fazer. Segue, curte, comenta, compartilha. Gente, segue todos os nossos perfis nas redes sociais. Se calhar, vou gravar no short e vou marcar esse vídeo aqui como referência, ou até mesmo vou marcar um card aqui, tá bom? Tamo junto, a gente espera por vocês aí, eu espero ter ajudado vocês aí, e invista com responsabilidade, tá bom?